Gente, estamos de volta com o segundo bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, não saia mais daí, viu? E depois volte lá e assista o primeiro bloco, que está super interessante. Nós estamos aqui com a doutora Cristiane Lima, que ela é fisioterapeuta pélvica, e nós estamos falando sobre a conscientização da saúde do períneo. Pode parecer um pouquinho estranho para você aí que nunca ouviu falar sobre esse tema, mas para quem já assistiu o primeiro bloco, viu que é bem interessante. Então, fiquem ligadinhos aí, que nós temos muito mais informações para passar para vocês, né, doutora Rejane? Exatamente. Já temos aqui uma pergunta que é o seguinte, doutora, de que maneira é feita a avaliação, né, nesse períneo feminino? Explica para quem está nos ouvindo aí, para saber um pouquinho sobre isso. Então, é uma avaliação muito simples. Toda mulher deveria procurar um profissional e fazer uma avaliação perineal. É uma avaliação parecida com a avaliação ginecológica. A gente vai avaliar a fraqueza da musculatura, o grau de força dessa musculatura, avaliar o canal vaginal, o alargamento desse canal. Nós vamos ver quantos centímetros, vamos ver a coordenação, se essa paciente sabe ter uma boa contração, se ela tem coordenação e controle, porque, Regiane, sabe o que é muito interessante? As mulheres vão na internet e aprendem a fazer as ginásticas íntimas, né? Que muitas chegam no meu consultório e perguntam, a senhora faz pompoarismo? Eu sempre digo que não, eu não faço pompoarismo, eu faço a fisioterapia pélvica, que ela é baseada em evidências. Então, o que acontece? A falta de uma boa avaliação. É um músculo que quase ninguém usa ele, porque a gente não tem consciência, a maioria das pessoas não sabe que períneo é um músculo e ele precisa estar forte. Então, o que acontece? Elas vão, aprendem os exercícios de expulsão, né? E nesses exercícios de expulsão que o pompoarismo tem, elas causam um alargamento do canal vaginal, uma frouxidão vaginal mesmo, que essa que é a palavra correta, uma frouxidão. Então, assim, é muito triste, porque elas deixam de procurar um profissional para fazer tudo direitinho e fazem de forma errada. Então, o períneo, essa musculatura do assoalho pélvico, ela é muito fácil para relaxar, mas para fortalecer ela não é fácil. Entendeu? Ela é muito fácil para fadigar. Então, o que as blogueiras ensinam? Olha, você passa o dia todo contraindo, contrai o dia inteiro. Então, essa musculatura, de tanto se contrair, ela chega a uma fadiga muscular. E essa fadiga muscular causa essa frouxidão. O que as mulheres vão no consultório me procurar? Porque elas começam a sentir flatos vaginais, que é o pum pela vagina. Então, é um dos principais sintomas, né, que levam a uma frouxidão, que você sabe que está com essa musculatura fraca. Tudo tem uma técnica, né? Tudo não deve ser assim aleatório, né? Tem que ter a frequência, tem que ter o ritmo. Por isso que, né, não é qualquer um que deve orientar, e sim um profissional que foi devidamente treinado para isso, né? Verdade. Não, e assim, a internet ensina mil e uma coisas, né, assim. E aí a gente precisa ter muito cuidado com essas informações que são passadas ali, porque a princípio é tudo lindo e maravilhoso, né? E aí depois é que você vai ver o que aquilo pode te ocasionar. Igual a doutora Cristiane já colocou, foi bem colocado aqui para você. Então, procure um profissional qualificado. A gente está falando de saúde, né, de prevenção. Então, tudo que tem a ver com a nossa saúde, com a prevenção, a gente precisa ter um cuidado a mais, né? E o que eu acho interessante é que tem mulheres que chegam no consultório e falam, não, mas eu quero fazer. Após a avaliação, a gente vê que tá a musculatura, tem uma boa coordenação, tem um bom controle, a musculatura está com um grau de força bom, é um canal vaginal que está bom, entendeu? Eu falo, meu amor, eu vou te ensinar os exercícios, você vai fazer em casa, mas não tem necessidade de fazer aqui no consultório comigo. Você pode dar continuidade durante o ato sexual,
ou através de um aplicativo. Ela fala, não, mas eu quero fazer. Então, assim, façam a avaliação, porque nem sempre as mulheres acham, mas eu devo estar assim, porque eu já tive 2 filhos, eu devo estar com frouxidão, porque aconteceu isso e isso. Então, nem sempre. Façam uma avaliação que vai ficar mais claro para você, se você tem necessidade ou não de realizar esse tipo de exercício. Outra coisa que acontece muito no meu consultório é mulheres que fazem cesarianas e chega no consultório com frouxidão vaginal, com um alargamento do canal vaginal e pergunta, mas por que, doutora, que isso está acontecendo comigo? Se eu tive 2 cesarianas, 1 cesariana. Então, meu amor, músculo, quem sustenta o peso por 9 meses é o períneo. Esse músculo foi preparado para receber esse peso? Não, muitas vezes não. Então, é isso que causa essa fraqueza. Então, eu sempre costumo falar que o que detona o nosso períneo não é a via de parto, é a falta de orientação daquela musculatura. Eita, menino, hoje aqui só informação, doutora Rejane. Olha só que legal, né? Exato. Rapaz, porque assim, a maioria das mulheres não querem parto normal porque acham que só esse fato do parto normal em si já vão alargar, já vão deixar frouxa. E aí, a doutora Cristiane, mais um mito. A gente está aqui hoje assim, é mito ou verdade, né? Para poder esclarecer e provando o que é na verdade, né? E, doutora, quais são as principais consequências da falta de integridade do períneo? No caso, a gente já falou da questão masculina, né? E aí, fala um pouquinho para a gente em relação à parte feminina, então. Então, assim, uma das principais causas que leva a um períneo ficar flácido é a constipação. Os estudos mostram que toda mulher constipada, numa determinada fase da vida, ela vai ser incontinente. Por quê? Porque é músculo que são evacuatórios, eles precisam de relaxamento para evacuar. Quando você é constipada, você coloca força para evacuar. Essa força causa um relaxamento das fibras do assoalho pélvico. Então, você está empurrando tudo para baixo. Quando você tem consciência que aquilo é um músculo e precisa botar tudo para cima, ele tem que ser forte para sustentar os órgãos, que é o objetivo dele, a gente vê que isso causa muitas mulheres mesmo, hoje estão com incontinência urinária por questão da função intestinal. Outra das principais causas da integridade do períneo, né, que leva à falta dessa integridade, são as patologias como a incontinência urinária. A incontinência urinária, ela se dá muitas das vezes pela fraqueza dessa musculatura. Então, a mulher que está na academia, fazendo um exercício de forma errada, colocando uma força excessiva nessa musculatura que já está fraca, no futuro ela vai perder a urina. Então, assim, doutora, mas qual é o exercício indicado? Você pode fazer tudo, desde que você tenha consciência que ali é um músculo e ele precisa estar forte. Hoje, no jump, é o exercício onde as mulheres mais me relatam perda urinária. É tanto que, pela essa campanha de conscientização perineal, eu vou palestrar em algumas academias da cidade, justamente para dar essa consciência para a mulherada. Outras disfunções que causa, né, devido à falta de integridade do períneo, são as disfunções sexuais. Então, muitas disfunções sexuais se dá pela falta de integridade. No caso do vaginismo, é o endurecimento, que também está relacionado com o psicológico, né? Que a fisioterapia, nesse caso, já não consegue trabalhar só. A gente não consegue relaxar aquele músculo que está extremamente tenso, porque a tensão dela vem do medo de uma história que houve, de alguma coisa relacionada ao psicológico dela. Aí é onde entra o que a gente sempre fala, a equipe multidisciplinar, né? De um psicólogo, da ginecologista, de estar verificando, de estar orientando melhor, né? Porque a gente não sabe, né, a história, e cada um no seu quadrado, né? Cada profissional agindo de uma forma diferente aí, né?
Muito interessante, né? Essas questões todas, né? Inclusive essa função intestinal aí é presente em tudo, né? A gente vai depois tentar dar mais uma chamada nela. A questão do vaginismo também, que muita gente nem conhece, nem sabe, mas tem tratamento, né? Verdade. Não, eu fico aqui pensando, doutora, a senhora como ginecologista, quando as mulheres, né, vão lá no seu consultório, já fica aquela tensão, né? Quando coloca o espéculo ali, quantas vezes não expulsa o espéculo só pela tensão? Imagina a situação. Imagina, né? Quem sofre algum trauma, né, psicológico, algum abuso anterior, aí isso complica mesmo. É verdade. E assim, a fisioterapia pélvica ela é indicada até para o uso do espéculo, porque muitas vezes as mulheres não estão preparadas, elas não relaxam. Então, aquela tensão pode causar um vaginismo. Teve casos que eu tive mesmo que encaminhar para fisioterapia pélvica antes de voltar, porque eu não digo, não vou forçar, porque tem algo aí que não vai, você está forçando demais, vai machucar, então vai preparar esse períneo, depois volta. Não, eu também já aconteceu assim algumas vezes no consultório de estar tentando fazer a coleta do preventivo e expulsar mesmo, não conseguir. Introduzir ali o espéculo, né? Que é o aparelhozinho lá que a gente coloca para fazer o preventivo. E a mulher, ela fica tão tensa ali, aquela situação ali, e você fica constrangida, ela fica também de alguma forma, né? Porque nem ela, às vezes, sabe explicar, né? Então, é importante aí, por isso que eu falo sempre, assim, da questão do profissional certo para a situação certa, né? Exatamente. Aqui tem umas perguntas, né? Apesar de ser assim mais voltada para a parte masculina, mas eu percebo que o público masculino ele fica mais à mercê, né, de informações. Porque primeiro que eles são mais tímidos, segundo que às vezes eles procuram em revistas que não tem nenhum cunho científico, que é totalmente, e às vezes é importante. Então, em relação a quem tem problema de ejaculação precoce, a fisioterapia pélvica pode ajudar? Só é uma pergunta que foi feita aqui. Pode. Então, assim, no caso da fisioterapia pélvica, a gente orienta o paciente a fazer exercícios em casa, domiciliares, que são uma técnica como se fosse uma masturbação sem ejaculação, ou seja, ele vai postergando o tempo de ereção daquela musculatura da região peniana. Interessante. E quais os sinais assim da falha, né, do períneo masculino? Tem uns sinais específicos aí da falha desse períneo? É aquilo que a gente já falou anteriormente, né? Que são sintomas. Então, não é que seja uma falha, mas ele vai começar a sentir desconforto em alguma situação. Ou durante a relação sexual, ou numa atividade, entendeu? E aí, esses incômodos, que a gente chama de sintomas, né? Que geralmente é a dor, algum desconforto, ele leva ao urologista. E o urologista, muitas vezes, trata só com medicamento, não encaminha para fisioterapia, dependendo do caso. No homem, a perda de urina é mais difícil, né, do que na mulher? A incontinência urinária do homem, ela só acontece quando ele faz a prostectomia, entendeu? É muito incomum o homem ter incontinência urinária, como nós mulheres. Incontinência urinária principalmente de esforço. Porque a mulher, o que acontece? Ela tosse e há um escapezinho de urina lá embaixo, né? Por quê? Porque a pressão intraabdominal ela é grande, então ela empurra a bexiga para baixo. Se o músculo que está abaixo da bexiga tem que estar forte, se ele estiver fraco, o que acontece? Há o escape de urina. Gente, eu não sei para vocês aí, mas para mim aqui passou muito rápido esse segundo bloco, né? Nós já estamos aqui encerrando o segundo bloco, né? Porque são tantas informações aqui, a gente fica instigando e vai aparecendo e a gente vai vindo mais perguntas aí, então está passando muito rápido, mas não saiam daí, que já já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Olá, pessoal! Estou aqui para falar para vocês de uma loja super top da cidade, que é o Lojão das Clínicas Marabá, que fica lá na Najib Mutran, número 417. Lá você encontra uma linha muito grande de produtos médico-hospitalar, como oxímetros, aparelho de pressão, nebulizadores, assim, vários outros produtos. Não deixe de conferir e dar uma passadinha lá no Lojão das Clínicas Marabá. Estamos aguardando por você.